Salve, salve, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, tudo tranquilo? Senta reto na cadeira aí, zera a tua cabeça, respira fundo, que tem documentos dos fundos agora. Fácil, videozinho fácil. Eu sempre penso, eu falo isso no início do vídeo, porque daí vocês pegam, relaxam e não vêem um vídeo, mas vamos lá. É fácil, normalmente cai nas provas, ok? E é o tipo de questão que tu tem que acertar, não tem muito o que inventar. O que acontece? Quando eu vou constituir um fundo, eu tenho que pedir autorização para a constituição desse fundo. Como tu bem sabe, tem que pedir autorização na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM, que é quem cuida dos fundos. Ok, a CVM me dá concessão, me dá autorização, perdão, mas ele fala assim, tu sabe, né, Lucas, eu que estou criando o fundo, tu sabe, né, Lucas, tu é obrigado a ter alguns documentos. Quais são esses documentos? Bom, o primeiro documento que eu sou obrigado a ter chama de regulamento do fundo. Regulamento é o documento mais burocrático, mais operacional do fundo. O que ele vai ter aqui? Olha só, regulamento. Quando eu entro numa competição, eu leio o seu regulamento. O que está ali? São as regras. Então, aqui é a mesma coisa. No regulamento estarão as regras de operacionalização do fundo. Operacionalização do fundo. Ou seja, o CNPJ, quem é o administrador, quem que é o custodiante, quem que é o gestor, quem que é que faz aquilo, quem faz isso. Aqui também estarão as taxas de administração, de performance, se é que tem, ok? De entrada e saída, se é que tem também, nem sempre tem, como tu bem sabe, ok? Então, aqui é um documento bem burocrático, bem operacional. Não lembro até hoje, todos os tempos que eu tive em banco, não lembro até hoje alguém que leu o regulamento. É um documento chato de ser lido, é um documento grande, não lembro até hoje quem leu. Mas ok, para tua prova é isso aqui, para tua prova funciona direitinho, na tua prova é tudo bonitinho, na tua prova não tem venda casada, na tua prova não tem produto fora do perfil, é tudo bonitinho, então para tua prova isso aqui funciona também, ok? Depois também tem um tal de um formulário de informações complementares. Antigamente, a galera que já estudou alguma vez para certificação e tal, que eu chamo de FIC aqui, tá? A galera que já estudou para certificação deve estar falando assim, olha, não é o prospecto e tal. É como se fosse o prospecto antigamente, tá? Mas esse FIC veio com a alteração, veio com a instrução CVM 555, lá de 2014, tá? Que trouxe essa alteração, começou a vir um FIC. O FIC é um documento de natureza virtual. Como assim natureza virtual? É o seguinte, ao contrário do regulamento, que o cara, tu tem que imprimir e dar para o teu cliente, teoricamente, eu sei que na prática ninguém faz isso lá no dia a dia, né? Que o cliente nem lê isso aqui. Mas naquela correria e tal, tu nem faz isso. Mas aqui, esse cara tu deveria imprimir e entregar para o cliente, para ele ler. Antes de aplicar, imagina quem que faz isso na vida, aquela correria lá, 20 clientes esperando para atender com aquela cara assim, ó, vai me atender, não vai, ninguém vai ler isso aqui. Mas, ao contrário desse cara aqui, o FIC, ele é de natureza virtual, ou seja, ele tem que ser disponibilizado no site, ou do administrador, do administrador e do distribuidor, se forem diferentes, né? O administrador e o distribuidor. Então tá lá, e aí, no termo de adesão, vai falar o seguinte, olha só, que depois vai ver o termo de adesão aqui, o cliente está disponibilizado o FIC em tal local para o cliente entrar lá. Isso aqui era o seguinte, antes do prospecto tinha que ser entregue impresso junto com o regulamento. E era muito custoso, né? Pô, toda hora imprimindo, entregando para cada cotista que entrava não fazia sentido. Então se disponibilizou um troço muito mais inteligente e moderno de uma forma virtual. Está lá no site do administrador, e do distribuidor, ok? Se esses forem diferentes, claro, né? Senão, se for um só, que nem Santander, esses grandes bancos, todos fazem tudo num só, administrador, distribuidor é ele mesmo, então não faz sentido, não vai ter em dois sites, obviamente, ok? Aqui, o que é importante saber? Aqui que está a política de investimento. Ou seja, o que é a política de investimento? A política de investimento é basicamente o que o fundo compra. Então, aonde que o cliente fica, onde que o cotista, o investidor, fica ciente dos riscos? É aqui no FIC. É aqui que eu fico sabendo quais são os riscos que eu vou correr. Por quê? Como assim, Lucas? Porque, aqui que eu sei se ele compra ações ou se ele compra renda fixa. Então, é aqui que está o meu risco. que eu fico sabendo do risco? No FIC e não no regulamento, ok? Aqui também
vai ter a questão de qual a classe tributária que é desse fundo, ou seja, eu fico sabendo qual é a tributação que vai ocorrer, se é curto prazo, se é longo prazo, se é ações, qual é a classe para fins tributários. Aqui também sei o que compra, então aqui que são os riscos, que eu fico ciente dos riscos, ok? Dito isso, tem também deixa eu ver se eu faço aqui dá. A tal da lâmina. A lâmina chama de lâmina de informações essenciais. Lâmina de informações essenciais. O que é esse cara aqui? Deixa eu ajeitar aqui, que eu fiz meio porco esse trabalho aqui. Lâmina de informações essenciais. Como o próprio nome diz, são as informações essenciais. O que acontece na prática é que esse cara aqui normalmente é um documento muito grande, esse cara aqui é um documento muito grande, e esses caras têm que ser lidos antes do cara fazer a primeira aplicação, antes do investidor fazer a primeira aplicação, obviamente, porque ele tem que estar ciente das regras e da situação de que compra os riscos antes de entrar na festa, e não lá dentro. Já entrou lá, tá lá, fudeu, vai ter que dançar de acordo com a música. Então, antes de entrar, eu tenho que ficar ciente do que vai acontecer. Então, esses caras tem que ler antes. Só que como esses dois caras são caras muito grandes, os caras viam que ninguém lia, então eu torno obrigatório a criação de uma lâmina, que é um resumo em uma única página, é um resumo desses dois caras aqui, de regulamento e do FIC. Então, é um resumo do regulamento e do formulário de informações complementares. Olha só, os caras são gênio, né? Eu fico abismado com a inteligência. Os caras resumem os dois caras que são muito grandes numa única página, olha que simples. Mas é óbvio. Só que aí, claro, né? Aqui tem um lembretezinho assim, olha como tem que estar muito chapado para passar nessa prova. Aqui tem um lembretezinho assim, ó, você deve ler o regulamento e o formulário de informações complementares. Não faz sentido, né? Mas enfim, tá aí. Então ele faz um resumo, muito mais inteligente, né? Fazer um resumo. Só que ele diz que tem que ler esses dois caras aqui. Enfim, então, falou em lâmina, falou num resumo, é centralizado, é consolidado numa única página, o resumo, as informações mais essenciais, mais importantes desses dois caras aqui, ok? A lâmina, ela é obrigatória para todo fundo aberto que não for para investidor qualificado. Então, é fundo aberto? É fundo aberto. Para investidor qualificado? Sim. Então não precisa de lâmina. É fundo aberto? É fundo aberto. Para investidor qualificado? Não. É para qualquer um, para varejo. Então é obrigatória a lâmina. Porque aí para a galera que não é qualificada tem que dar esse resumo aqui. Se for qualificado, não precisa, o cara teoricamente entende mais, ok? E o último documento aqui chama termo de adesão. Termo de adesão, como o próprio nome diz, é o termo que eu estou aderindo àquela situação. Estou fazendo a adesão. É aqui que o cliente assina, que o cotista, cliente ou investidor, né? Cliente assina. Ao assinar, ele está assinando o testado de óbito dele, quase isso. Ele fala assim, eu, cotista, eu, investidor, tive acesso, assino dizendo, eu tive acesso a regulamento, tive acesso ao FIC, formulário de informações complementares, estou ciente dos riscos que estou correndo. Então, assino dizendo para o banco, olha, estou ciente, sei dos riscos, então estou assinando dizendo que estou ciente e que quero fazer. Lembra que termo de adesão, ele tem que ser assinado antes da primeira aplicação. Muito importante também que o termo de adesão não é necessário, é obrigatório para todos os fundos, tá? Exceto o fundo simples. Fundo simples, que é aquele que deve comprar 95% no mínimo em títulos do governo, então é um fundo quase sem risco. No fundo simples não precisa ter termo de adesão. Fundo simples não precisa ter termo de adesão, a prova adora as exceções, portanto pode ir por essa linha aí talvez de pedir exceção. Cara, documentos é muito fácil. Aqui eu sei os riscos que eu estou correndo, aqui eu fico ciente dos riscos, ok? Aqui eu digo que estou ciente, olha como é diferente. Aqui eu fico ciente e aqui eu digo para o banco que eu estou ciente. Fiquei sabendo aqui e aqui eu digo, estou ciente. Só que antes eu tenho que, para dizer que eu estou ciente, eu tenho que ter ficado ciente. Então, aqui eu fico sabendo, aqui eu digo que sei. Então, pegou? Onde é que o investidor toma ciência dos riscos? No FIC. Onde é que o investidor diz que está ciente dos riscos? No termo de adesão. São coisas diferentes, ok? Lâmina é um resumo e regulamento, uma questão mais burocrática, as regras, como é que operacionaliza, taxas de entrada, taxa de administração, etc, ok? Foi documentos.
provavelmente uma questãozinha na tua prova, e se cair, mata ela e lembra de mim. Beijo, tchau!